Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de finanças. Está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade para ajudá-lo na gestão das suas finanças pessoais ou empresariais. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber hoje o professor Leonel Moleiro Pereira, doutor em finanças pela Universidade de São Paulo, mestre em finanças pela Universidade de São Paulo, administrador pela Fundação Getúlio Vargas, professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração, consultor de finanças, principalmente voltado para a área de risco e derivativos. Leonel, obrigado, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, Ricardo, é um prazer estar aí no Investimento em Pauta. Estou à sua disposição. Um dos temas que a gente recebe muita sugestão de pauta aí dos internautas refere-se à questão de derivativos, né? Hoje, tudo que está relacionado à bolsa, não só de valores, mas como de futuros, enfim, até mercado de balcão, chama muita atenção das pessoas, principalmente dos mais jovens. E das empresas, que às vezes também não entendem direito como utilizar esses instrumentos na correta gestão de risco. Então, eu queria começar com uma pergunta que é para o internauta pessoa física, que tem um certo preconceito, né, com a palavra, para a gente poder mostrar que pode ser muito interessante operar esse mercado. Então, como é esse mercado de derivativos para a pessoa física? Fale um pouquinho para nós, como é que está o mercado, se tem contrato desenhado para a pessoa física, como é que ela faz para operar? Olha, o mercado de pessoa física, você entende muito bem que você opera bastante mercado de derivativos. Na verdade, as pessoas hoje em dia têm muito receio com relação ao mercado de derivativos. E muita gente tem perdido esse receio, porque a Bolsa criou novos contratos para pessoa física, são chamados mini contratos. E além das opções sobre ações, hoje em dia, só para ter como referência, o volume de negociação nos mini contratos de índice Bovespa chegou a 30 mil negócios por dia em média, que é quase 3 vezes o lote padrão de contratos de índice Bovespa. Então o volume é muito grande. Tá? Então a Bolsa desenhou esses mini contratos exatamente para isso. E também tem o papel do home broker. Hoje em dia, o que aconteceu? Com a entrada do home broker no mercado de derivativos, com o WTR, que é o Web Trading da Bolsa, a pessoa física teve acesso às operações dentro de casa. Então ele não precisa ligar para a corretora para poder fazer a operação. Ele consegue liga fazer, a telinha dele. Liga a telinha dele, faz as operações, e isso aumentou muito o volume, principalmente nesses mini contratos. O que são esses mini contratos? São contratos parecidos com os contratos padrão da Bolsa, só que num volume financeiro bem menor. Só para ter uma ideia, o contrato futuro de índice Bovespa é R$1 por ponto. O contrato mini é 1 ponto do índice Bovespa, né? Então o índice Bovespa, para referência, hoje está 67 mil pontos, é R$1 por ponto. O contrato mini de índice Bovespa é 20 centavos por ponto. Então a gente está falando em alguma coisa aí próximo de 14 mil reais. Para o investidor pessoa física, o que acontece? Quando a Bolsa, vamos supor que ele compra um contrato. Quando a Bolsa sobe 1%, ele está comprado em um contrato, ele vai ganhar R$140, que não é tão pesado. Se ele ganhar ou se ele perder R$140, não é tão pesado para o investidor pessoa física. Então ele foi dimensionado para o investidor pessoa física. Por isso que esse volume. Então, uma parte dos investidores ainda estão muito receosos, mas tem outros que agora estão entrando de braçada nesse mercado. Eu gosto muito, tem um viés, porque eu acho que o futuro ele gera mais disciplina por parte do investidor. Não interessa se ele está operado na compra ou na venda, né? E todos aqueles vieses de comportamento, de finanças comportamentais, acho que eles acabam tendo um impacto menor quando a gente opera, por exemplo, o Ibov futuro, do que quando a gente compra uma carteira de ações. Quando cai a bolsa, a gente diz, não, no longo prazo a gente vai ganhar dinheiro. Aí um ponto que eu acho que é interessante para o nosso internauta é dizer, como é que esse investidor, pessoa física, ele pode utilizar o mercado futuro, né? Você até falou dos mini contratos e do volume, como uma alternativa de investimento. Quer dizer, ele pode fazer posição vendida, pode fazer hedge de carteira. Quais seriam esses contratos, né? Só bolsa, mercado de moeda? Fala um pouquinho para nós. Olha, a grande vantagem, acho que tomando como exemplo aí o mercado de mini de índice Bovespa, a grande vantagem no contrato futuro é o seguinte: quando o investidor ele compra as ações, no fim das contas ele está torcendo para a ação subir. Então é isso. Então ele ganha com a bolsa em alta. Tem um componente importante de bolsa nas ações.
Quando ele opera o futuro de índice Bovespa, ele pode ficar comprado, e quando a bolsa sobe, ele vai ganhar dinheiro. Mas ele também pode ficar vendido. Então ele pode ganhar dinheiro quando a bolsa está caindo. Então é uma alternativa de investimento bastante interessante para esse tipo de investidor. E tem outras alternativas também. Tem outros contratos, por exemplo, o mini de dólar para pessoa física, também web trading, também operado no home broker. Esse contrato para pessoa física, ele tem uma vantagem que é o seguinte: vamos supor que você está guardando dinheiro para fazer uma viagem no final do ano. Isso é bem normal. E você vai gastar em dólares. Ou então, diferente, você vai mandar seu filho para fazer um intercâmbio no ano que vem, ou alguma coisa do gênero, e você quer guardar dólares, você está com receio do dólar dar uma alta. Então você pode usar o contrato mini de dólar para hedge. Hedge é uma alternativa também desses mini contratos. Outra alternativa, que é uma operação um pouco mais complexa, é o seguinte: vamos supor que você tem uma carteira de ações, tá? E o mercado pode ter um revés, pode ir para baixo, pode ter a quebra de um banco nos Estados Unidos, como aconteceu. Então você tem esse receio. O que você pode fazer? Ao invés de vender as ações e ir para o mercado de renda fixa, você pode vender futuro de índice Bovespa. Então você neutraliza o risco de renda variável da sua carteira de ações. Então isso é uma operação combinada. Você compra as ações, vende futuro de índice Bovespa e neutraliza esse risco de renda variável momentaneamente. Depois você pode voltar para o risco de renda variável. Você passa essa marola do mercado e depois volta a operar. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que ela é fundamental, porque as pessoas às vezes se preocupam em conhecer o contrato, vai no home broker, elas ficam entusiasmadas com as estratégias, mas tem uma coisa que é fundamental, que é a gente saber direitinho qual é o impacto da tributação para recolher o imposto corretamente, e não só isso, né? Guardar esse documento. Então eu queria que você explicasse para nós de uma maneira bem didática, professor Leonel, como é que é a tributação no mercado de derivativos? É semelhante ao mercado de ações? Tem tributação para day trade? Tem que recolher DARF? Explica para nós, por favor. O que acontece é o seguinte: a tributação do mercado de derivativos, principalmente a gente falando aí de contratos futuros e opções, que é o que a pessoa física mais opera. A tributação é muito similar ao mercado de ações. Então, o investidor que está acostumado com a tributação do mercado de ações, ele não vai causar estranheza no mercado de derivativos. Então, a forma é mais ou menos a seguinte: existe dois tipos de operação. Existe a operação à vista, que você compra, por exemplo, o derivativo, depois de alguns dias você vai lá e vende. É um investimento de um prazo um pouco mais longo. E tem o day trade, que você compra e vende no mesmo dia. Então, o fisco, ele entende que são duas modalidades distintas. Então você tem que fazer a retenção do imposto de forma diferente, tá? A mesma coisa para as ações. Se você compra a ação e carrega ela por um tempo e vende, isso é uma venda no mercado à vista. Se você compra e vende no mesmo dia, é day trade. Então a forma mecânica é muito parecida. Qual é a diferença? Então, da mesma forma que a ação, você vai calcular o imposto durante o mês e pode pagar a DARF até o final do mês seguinte, que é a DARF 6015 de imposto sobre renda variável. A DARF é a mesma, inclusive pode recolher na mesma DARF. O que acontece é o seguinte: o mercado de ações, o fisco permite que você faça vendas à vista até R$20 mil por mês sem imposto. Ele te isenta, para estimular a pessoa física. Para a pessoa física. Então, o que acontece? No mercado de derivativos não tem isso. Qualquer venda que você fizer, ela vai ser tributada. Desde que você tenha lucro. Exatamente, desde que você tenha lucro. E aí é importante dizer para você: guarde o DARF na sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, declare direitinho. É fundamental, a gente, né, ganhou, paga o imposto e guarda. Mais uma pergunta aqui, a gente está chegando ao final, mas a gente ainda tem tempo aqui para duas perguntas, eu vou fazer as duas ao mesmo tempo, né? Quais os passos para você começar a operar? Então, aquele internauta que está nos assistindo, não operou derivativos, e qual o investimento inicial? Quer dizer, como é que ele faz para começar a operar? E se você fosse dar aí uma dica, uma sugestão, ele começa por que contrato? Bom, para começar a operar, você tem que abrir a conta numa corretora. Você vai precisar assinar um contrato de corretagem com a corretora. Você vai precisar entregar sua conta de luz, cópia de RG, cópia de CPF, toda aquela documentação padrão. Então você abre a conta nessa corretora. A mecânica operacional das ações é um pouco diferente do mercado de derivativos, dependendo do contrato. No mercado futuro,
você tem duas características distintas. Para comprar ação, você simplesmente manda seu dinheiro para a corretora, vai lá e compra a ação. No mercado de derivativos envolve dois processos operacionais distintos. O primeiro, você precisa depositar garantia. Essa garantia pode ser feita em dinheiro, essa garantia pode ser feita em ações, essa garantia pode ser feita em títulos públicos, por exemplo. A gente chama de margem de garantia. Margem de garantia. E outra coisa, o mercado futuro, ele tem um mecanismo operacional que ele tem liquidações financeiras diárias, então você tem entrada e saída de caixa todo dia. Bom, esse é o primeiro passo. Para quem vai começar, qual é a sugestão? Para quem vai começar, pode começar com o mercado de opções. Por mais que ele tenha causado assim, um susto no mercado, como sendo arriscado, esse tipo de coisa, depois eu vou falar de estratégias não arriscadas no mercado de opções, mas o mercado de opções você pode começar operando com R$100. A única coisa que você tem que ficar atento é, primeiro, a corretagem. Então, se você comprar R$100, vai ter um custo de corretagem sobre a sua operação. Você vai ter custo da bolsa, que são os emolumentos, que é um custo relativamente baixo, e custo de liquidação e registro da CBLC. Então, são esses três custos aí, CBLC, o custo da bolsa e o custo de corretagem. Mas você pode começar com R$100 para operar nesse mercado. Leonel, nosso tempo terminou. Fica aqui o convite para você retornar, para a gente poder levar para o internauta que nos assiste em todo o Brasil algumas estratégias, falar um pouquinho mais sobre opções, ok? Ok. Agradeço aqui a sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui no programa e até uma próxima oportunidade. Para você, internauta de todo o Brasil, o Investimento em Pauta vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência. Estaremos em breve com novos convidados trazendo para você informação de qualidade para ajudá-lo na gestão das suas finanças pessoais ou empresariais. Até uma próxima.